Cadê Oi, você? Oiê, tudo bem com você? tudo bem? Maravilhosa. Hoje completando mais uma primavera. Estou muito Gente, para feliz. quem, ó, eu vou fazer dupla apresentação. Hoje é aniversário Boa. da Vânia, uma amiga querida, agrônoma, que é um prazer dividir essa tela com você, essa live. E é aniversário dela. Olha que presente maior. Ela vai dar uma horinha do tempo dela no dia do aniversário dela para conversar com a gente. Vai Ah, ser um ó, prazer, Gabi. Eu já estou vendo várias pessoas conhecidas aqui pelo Brasil inteiro, de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro. Então sejam todos bem-vindos à nossa live sobre adubação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vânia. Eu sou engenheira agrônoma, formada aqui em Porto Alegre, na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E descobri que eu podia trabalhar com plantas e com paisagismo, mesmo meu pai dizendo que agrônomo era só homem, né? Que mulher não podia trabalhar com agronomia. Então eu acreditei muito assim nesse potencial e decidi esse nicho de mercado, né? De jardinagem, de paisagismo. E desde 2017, depois de formada, venho trabalhando com isso. Parceira uhum. da Gabi, de vários profissionais aí top, e fico muito feliz de poder, nesse dia de hoje, ensinar um pouquinho e também aprender aí com todos vocês. Gente, eu não consigo fixar o comentário de jeito nenhum. Eu, ó, desencano, porque, ó, a gente tenta fixar. Yes, consegui. Olha, eu vou te falar. Você tem que ficar, é tanto comentário entrando que a gente não consegue. Vânia, eu estava ouvindo tudo que você estava falando. Eu acho que é uma, é realmente uma profissão que a gente normalmente, quando fala de agrônomo, a gente fica pensando em homem, mas é, eu conheço algumas agrônomas mulheres, eu acho que são mulheres de muita fibra e são pessoas assim, além de tudo, têm um olhar. Nada contra agrônomos homens, pelo amor de Deus, são maravilhosos. Ontem até estava numa live com o Marcos, que é agrônomo da Forte, maravilhoso também. É, eu acho que a agronomia é realmente uma especialidade muito bacana e muito completa, né? Vocês acabam aprendendo, eu queria assim, gente, hoje a gente vai falar sobre adubação e eu queria, para fazer o link com a última live, eu queria aqui fazer abrir, explicando um pouco sobre o que a gente vai falar, que eu acho bem importante, para as pessoas não acharem que a gente vai falar só sobre adubação de horta, porque é muito importante, tá? Como ela vem depois de uma leva de lives que a gente falou sobre horta, e deu essa ideia da gente começar a falar sobre adubação. Hoje, o tema da nossa live é adubação, mas a gente vai falar de adubação de um modo geral e amplo. Então, vai ser muito mais completa do que a gente vai falar só sobre adubação de horta. Por que é importante eu falar isso para vocês? E a Vânia vai aqui, eu acho que concordar comigo, porque quando a gente fala de adubação de horta, a gente se preocupa um pouco mais porque a gente está falando sobre uma planta que a gente coloca à mesa, uma planta que a gente vai depois se alimentar dela. E quando eu estou falando de adubação de uma maneira geral e mais ampla, a gente pode recorrer a alguns outros recursos, não é isso, Vânia? Então, É isso. e já que eu estou tendo essa oportunidade de falar com a Vânia aqui numa live com mais gente, vamos aproveitar e falar sobre adubação de um modo geral, que sempre fica faltando, Vânia. E eu queria. Por que eu chamei a Vânia mais que tudo? Além dela ser uma simpatia, ter uma didática incrível para falar sobre inúmeros assuntos, a gente tem dividido várias lives, gente. A gente tem vira e mexe conversado sobre vários assuntos. Mas a Vânia, ela assim, ela me. Eu lembro sempre, a gente participa de algumas palestras juntas do Jardim das Ideias da Estil, e ela fica sentada, eu sempre gosto de contar isso, porque ela fica sentada num banco de trás para resolver dúvidas mais cabeludas. O que significa isso? Quando a gente está lá e alguém levanta a mão para fazer uma pergunta que a gente não sabe. Gente, essa tá complicada, essa eu não sei resolver. Eu falo, pelo amor de Deus, ajuda aos universitários. E aí, essa ajuda aos universitários é a Vânia. Eu bato o olho e fico caçando a Vânia. Cadê a Vânia para me ajudar nessa? Porque, de vez em quando,
a gente tem uns problemas com plantas que a gente tem realmente dificuldade de resolver. Então, assim, a adubação, eu acho que é um assunto muito mais fácil do que parece. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Eu resolvi começar falando desse jeito porque, assim, me chamou muito a atenção que eu fiz um post no meu Instagram para já perguntar quem é que tinha dúvidas sobre adubação. E me chamou a atenção uma pessoa que me respondeu e falou assim: eu nem sei para que isso. Ela respondeu: nem sei para que isso. Porque eu me dou muito bem com as minhas plantas, cuidando delas com uma terrinha qualquer, e elas vão muito bem, obrigado, dão flores e tudo, e eu vou muito bem sem adubação. Na verdade, o que ela está querendo falar com isso, eu achei maravilhoso esse comentário, porque me fez refletir, Vânia, porque eu até respondi para ela, eu falei assim, você tem muita sorte, porque na verdade, se você mora em casa, e eu queria fazer essa abertura, porque a gente conversou já sobre adubação no Jardineiro Fiel, então assim, se você mora em casa e tem a possibilidade dessa terrinha qualquer da sua casa ser uma terra que está no teu jardim, onde tem várias outras plantas, onde passarinhos frequentam, borboletas, joaninhas, existe um microclima feito nesse teu jardim. Primeiro que ela não é uma terrinha qualquer, né, Vânia? Não é uma terrinha qualquer. Então, a natureza está agindo de uma forma natural ali no teu jardim. Isso. Orgânica, né? Literalmente orgânica, livre, solta, natural. Então, não é uma terrinha qualquer que ela tem esse privilégio. Mas quando a gente está falando de adubação, eu queria até desmistificar isso e falar que é uma coisa mais simples do que o que a pessoa... Nossa, agora, a partir desse momento, eu vou ter que ficar muito sabichona, vou ter que pegar lápis e papel para anotar tudo. O que eu queria aqui, que fosse um bate-papo, que a gente tem esse privilégio de estar com a Vânia, a gente entender qual é o conceito de uma adubação, e a gente ficar livre para escolher como a gente vai fazer essa adubação. Vânia, eu estou falando muito nesse começo porque eu queria fazer um desabafo sobre adubação, porque já que a gente está com esse espaço para falar sobre adubação, eu queria fazer um desabafo e eu quero que a Vânia, para vocês entenderem, ela tem, além de ser agrônoma, ela tem um super dedo verde. Tem composteira na casa dela, distribui biofertilizante para um monte de gente e conversa muito sobre esse assunto. Mas eu vou aqui fazer um preâmbulo da nossa conversa, uma abertura, tá? Quando a gente fala de adubação, gente, isso aqui é o início, é a abertura da nossa conversa. Quando a gente fala de adubação, a gente tem alguns caminhos para seguir quando a gente vai falar de adubação. O primeiro caminho começa a gente escolhendo a terra, o substrato que a gente vai colocar na nossa planta. Quando a gente já escolhe o substrato, a gente já está, de uma certa forma, adubando a planta, tá? Então já começa por aí, a escolha do substrato que a gente vai colocar na planta. Depois que a planta já está um tempo com você, você tem que começar a escolher como você quer alimentar essa planta, que nutrientes você vai dar para essa planta. E aí você tem opções. Você pode dar uma adubação orgânica ou uma adubação inorgânica. E aí é esse meu preâmbulo que eu quero falar, que depois eu vou passar a palavra para a Vânia, para ela dar esse início para a gente. Não existe certo ou errado, tá? Não existe. Porque existe uma coisa assim que parece que atualmente a gente existe num mundo muito polarizado, que então, nossa, eu nem quero ouvir falar de adubo químico, eu nem quero ouvir falar de coisa que não seja natural. Então, parece uma coisa polarizada que fica assim. Eu amamento no peito, então eu só uso adubo natural, eu não quero saber de adubo químico, e eu sou super natureba. Gente, para tudo nessa vida tem uma coisa que é melhor, uma coisa que é pior. O que eu queria contar aqui para vocês é que é o seguinte: a gente já faz parte de um mundo que é de quem gosta de planta. Então, a gente já é verde. Vamos combinar isso, tá? Eu queria fazer esse preâmbulo que eu acho muito importante. É que a gente já faz parte de um mundo que é verde. A gente já gosta de planta. Então, a gente já está bem na fita, tá? Lógico que quando a gente vai falar de adubação, de coisa que a gente vai pôr na mesa, preferencialmente a gente vai falar de orgânica.
Então, eu queria apresentar todos os tipos de adubação aqui para a gente entender, entendendo e conhecendo, cada um vai escolher o que é melhor para sua planta. Porque tem Ô, Gabi, momentos. é legal falar que antes deles serem orgânicos ou sintéticos, né, produzidos na estufa, eles são nutrientes, que é É, o alimento da planta. Então, essa é a ó, raiz. essa é a Se a raiz. pessoa estiver dando o adubo A ou o adubo B, não importa, porque ele vai nutrir a planta da mesma forma. Porém, na agricultura orgânica, por exemplo, tu não pode pôr nada externo da propriedade, não pode usar sementes que não sejam orgânicas, não pode usar adubos que não sejam orgânicos. Então é uma filosofia de cultivo, né? Então, E mas é como mais tu ou menos uma mencionou, analogia que eu queria fazer com isso que você está isso, falando, porque é mais ou uhum, menos o seguinte: tem momentos que a gente, por exemplo, quando eu estou hospitalizada e eu tenho que ter uma alimentação parenteral, eu preciso de uma alimentação diferente, uma alimentação que é dada específica para aquele momento que eu tô passando. É uma alimentação que foi formulada e que eu estou recebendo. Então, eu queria que a gente, para ouvir essa live, a gente estivesse livre de preconceito e a gente estivesse ouvindo pelo seguinte: tem momentos que é melhor uma adubação foliar, tem momentos que eu preciso de um adubo que seja de rápida absorção para minha planta, para minha planta reagir melhor. Se eu preciso enraizar, eu preciso de um alimento de rápida absorção. Então, é com isso que eu estou jogando para vocês, para a gente, assim, nos comentários, inclusive, gente, a gente prestar bem atenção para a gente, assim, vamos entender de adubação, cada um entenda de adubação e a gente faz cada um a sua escolha e entenda que cada momento tem um adubo correto. Não é isso, Vânia? Palavra isso. sua. E depende muito de vários fatores. Então, se tu me perguntar qual é o melhor adubo para uma planta pendente que tem as folhas finas, como samambaia, avenca, entre outras. Depende. Depende se ela já está passando fome, se ela já está feia, amarelada. Vai ser uma dose, né, uma frequência de adubação. Por outro lado, se ela está bonita, bem forte, se é uma muda saudável, eu não tenho por que me preocupar com isso, mas Uhum. eu devo saber que se eu não repor essa adubação, como ela está num vaso, depois de 2, 3, 6 meses, o adubo que tinha naquela terra, uma parte já saiu, né, pela lixiviação da água e outra parte a planta já comeu, já utilizou. Então, para manter a planta sempre forte, sempre saudável, eu devo repor essa adubação aí frequentemente. Eu quero mostrar para vocês o meu minhocário que a Gabi mencionou. Ele é feito nesses baldes fechados, então é um em cima, o outro embaixo, sendo que os dois Eu são vou, eu vou isolados. para um segundo, Vânia, eu vou fechar os comentários só para a gente E enxergar o tem, minhocário da Vânia, tá? e como ele tem as torneiras, o líquido que é formado, chamado de biofertilizante ou popular chorume, ele é um adubo líquido para aplicação nas plantas como adubo. Então aqui eu já até organizei alguns materiais. Tem uma garrafa, ó, Gabi, prontinha para doação. Se tu quiser, a gente combina, eu te entrego essa garrafa para ti Eu no super quero. próximo evento aí. Aham. E depois de fechado, né, o vidro, ele não tem vencimento, é uma validade indeterminada. Eu posso guardar em algum local com sombra e ali dentro tem o suquinho, né, o recheio de todos os alimentos, todos os materiais que eu coloquei no minhocário. Tá. Então pensa isso. Eu coloquei muito mamão, muita banana, bastante bagaço de couve, de coisas que eu usei para fazer suco verde, para fazer receitas. Então, tudo que a planta usou para produzir aquelas cascas, aqueles materiais, vai ter no composto, né, no material depois da compostagem. Então, esse adubo, ele é muito rico em fósforo, potássio, cálcio, que são minerais, né, que a planta tirou da terra, usou para formar o mamão, a casca do mamão, e entre todas as plantas que eu coloquei no minhocário. E as minhocas e os micro-organismos que tem ali dentro, bactérias, fungos, entre outros, do bem, eles passaram 1, 2, 3, 4 meses fazendo a compostagem, ou seja, a decomposição desse material todo que era vivo, né? Era muito suscetível, inclusive, a ficarem embolorados, com fungos, com podridões.
Por isso que no minhocário a gente põe uma camada de palha, uma camada de cascas, né, úmido, e uma camadinha de palha para que as minhocas tenham condições aí de viver sem ficar afogadas nesse líquido. Então, conta Ainda para todo mundo. Que é assim, eu estou vendo tá. algumas pessoas já perguntando o que a Vânia está falando agora, ela mostrou o minhocário dela, gente, Um que tipo de basicamente a gente está compostagem falando é doméstica. uma compostagem doméstica, que ela tem um minhocário. O minhocário normalmente é feito de 3 caixas. Conta para ela do que são compostas, para a gente poder, Boa. todo mundo tá no mesmo passo aqui e entender. Imagina um armário com 3 gavetas ou 3 caixas, uma em cima da outra, conectadas entre si. O que Tá? vai dividir ali o interior das caixas é uma rede ou uma telinha que permite a passagem das minhocas. Então não pode ser um tecido como o bidim, por exemplo, que eu até peguei aqui para mostrar, né? Não pode ser a manta de drenagem, não pode ser uma tela muito fechada, porque a minhoca precisa circular entre as caixas. Tá. Como que funciona? Na caixa de cima é onde tu vai colocar as cascas, os materiais. Tá. Então tu sempre alimenta a caixa mais de cima. O que é Só isso que que se alimenta? Só para lembrar, porque como a gente já tá, sabe isso boa, comum, eu vou fazer o papel boa. de brecar para a gente explicar a todo mundo, tá? Só lembrando, tá? O que a gente pode colocar? Que Se resíduos são for esses, uma Vânia? composteira com minhocas, é, é indicado a não colocar, né? Proibido colocar muitas coisas cítricas, porque vai Tá? ficar Muito ácido demais, ácido. vai queimar as minhocas. Uhum. Também não é legal colocar muito saquinho de chá ou muita erva de chimarrão ou muito café, porque Tá. é um bagaço vegetal que já perdeu ali o recheio, né? Ele virou só carbono praticamente e pode acidificar com maior facilidade, que também não é legal para as minhocas. Aí, Gabi, Viu, eu te galera? pergunto, Chimarrão é uma preocupação nossa, que erva de chimarrão, galera. Eu acho tão pode, bonitinha que para pode eles é muito. colocar, mas quase, Adoro, quase que adoro. eu fiz o chimarrão, Gabi, não deu para fazer. Depois eu faço, posto e te marco numa Tá foto. bom. Chimarrão Amo. de aniversário. Tá. Gabi, tu acha que pode ou deve ou, enfim, faz sentido colocar casca de ovo no minhocário? Eu acho que faz sentido. Mas ela demora muito, muito, muito para decompor, não é isso? Exato. Eu aprendi na faculdade, lá no quarto semestre, uma disciplina só de minhocas, que Ah, elas não têm dentes, elas não mastigam, elas uhum. sugam, assim, igual as lesmas que tu falou naquela live deplorável lá. Lembra aquela que tu Lembro, não fazia quero nem, assim? não gosto de lembrar. Ah, aham. As minhocas, né, elas são vermes que sugam ali o recheio da casquinha do mamão e de várias folhas, de vários compostos vegetais. E o excremento delas é o humus de minhoca, ou seja, o cocô da minhoca é o adubo sólido que eu vou usar misturado na terra, não pode usar puro porque ele tem muitos ácidos, ele é extremamente forte. Então, Tá. além de fazer render, né, misturo com várias terras de vários vasos, eu também posso guardar, assim como o líquido, que é o xixi da minhoca, que eu Então, brinco aqui. voltando, ó, primeira caixa, para a gente voltar só. Primeira caixa, eu vou pôr todos esses meus resíduos, que eu estou tentando não colocar muitos resíduos cítricos para não deixar para não deixar muito ácido o ambiente da composteira. As minhocas, no geral, vão ficar aqui no meio, né? Elas vão ficar no do meio para fazer essa decomposição dessa matéria toda, não é isso? Elas vão migrando entre Entre todas, todas. elas sempre vão migrar do ambiente mais ou menos úmido, dependendo de como está o clima do ambiente. Então, se está um dia muito seco, elas estão quase fritando, elas vão ficar mais para baixo, onde está mais úmido. Tá. Por outro lado, se está um dia chuvoso, um dia super úmido, que as paredes chegam a transpirar, né, verter água, elas vão ficar no meio da camada de palha. Por isso que é fundamental lembrar A camada de palha é aonde, Vânia? é entre as camadas de vegetais. Então vamos supor, tá? Tu costuma cozinhar na tua casa, tu tem bastante. Peraí, você começou. Hoje é o primeiro dia da sua composteira. Você vai montar ela. Como é que você faz o Tá, andar? Primeiro tá. dia. É legal quando compra o minhocário ou quando tu adquire, né, a composteira, já deve vir junto um punhado de terra com ovos de minhoca ou com Tá, minhocas ativas. tá. Porque se não tiver isso, vai ser uma composteira sem minhoca, Minhoca, é.
só por decomposição natural, que aí vai demorar 6 meses a mais do que demoraria com a minhoca. Enfim. Tá, eu vou ter um baldinho na minha pia da cozinha ou qualquer recipiente onde eu coloque ali o que vai para o minhocário. Tá. Quando encher esse baldinho ou no final do dia, se for o caso, eu ponho lá na composteira, na camada bem de cima, na caixa de cima, e de preferência nesse mesmo momento eu já tapo com folhas, com Com a palha, camada seca. faço Só para isso. vocês entenderem, com uma camada que a gente sempre cobre com essa camada seca, que é Pode importante. ser palha, pode ser serragem, pode ser galhos bem finos, pode ser todas as folhas aí do jardim que a gente percebe que tem uma folha seca, uma folha caindo. Já faz esse serviço aí de monitoramento do espaço e põe essas folhas lá no minhocário. Tá. A última camada sempre deve ser de folha, para proteger as minhocas e evitar essa variação muito grande na umidade e na temperatura lá de dentro. Falando nisso, não é legal deixar o minhocário no sol, Tá. porque as minhocas elas são muito sensíveis tanto ao calor quanto à luz do sol em si. Tá. Então, depois que tu começou ali a colocar os restos de alimentos, né, sem sal, sem gordura e sem açúcar, e de preferência não coloca muitos cítricos, mas se colocar, tu faz um balanço aí entre os vegetais normais, e dentro de um mês já vai ter o líquido, que é o biofertilizante. Então, em mais ou menos 30 dias, tu já começa a colher o adubo orgânico do teu composto. Uma pergunta Já o importante, sólido porque demora muita mais. gente, o sólido, isso que eu ia falar, exatamente o que eu ia te falar. O biofertilizante a gente começa a colher um mês depois, é bem rápido, né? É uma coisa rápida. Quanto mais calor estiver, melhor. Então, primavera, verão, até 20 dias, se É bobear. rápido, né? Mas o humus de minhoca, que tem muita gente que acha que é só o biofertilizante, que é só o líquido. Você usa o humus de minhoca também como adubo, né? Agora, Exato. aqui eu falei na live passada, eu volto a falar de novo, Vânia. Eu queria até lembrar. O que você indica? Eu tinha falado a proporção para a gente usar quando a gente sai, até a Vânia falou, quando tanto o humus de minhoca, que é a parte sólida dentro de uma composteira, e o biofertilizante, que é a parte líquida que ela acabou de mostrar para gente, eles saem muito, muito fortes de lá de dentro. Então, assim, Olha a isso cor disso, Gabi. Olha a cor. É é um, preto. é um café, né? É um café E a cor. quanto mais preto, assim, mais turvo, mais forte ele está. Então, tu pode seguir as regras de diluição mínimas, mas quanto mais diluir, melhor para a planta, porque tu vai evitar que elas queimem por esse excesso de sais e de ácidos. Tá. Qual é a regra que você usa? Porque eu falei Tá. uma, eu queria ouvir de você. E aí eu repito mais ou menos de regra de diluição que você usa para isso. Normalmente, para o líquido, eu diluo pelo menos um regador cheio. Eu encho um regador de água e coloco 1 ou 2 colheres Tá. para poder render bastante, né? Porém, essa frequência de aplicação desse adubo super fraco, eu posso aplicar diariamente. É quase Entendi. que uma irrigação com fertirrigação junto, né? Entendi. Entendi. Porém, para eu aplicar uma vez por mês, é uma parte de chorume e 10 partes de água, no Bom, mínimo. eu falei isso na última live, mas eu queria só reforçar uma coisa que a Vânia está falando para o conceito ficar bem, bem claro para todo mundo. É o seguinte: adubação, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. A gente tem que Regador respeitar. comum, ó. Ó, olha como é Para quem diluído o que ela perguntou está de quantos falando. litros. É É, um monte. O teu regador não é um regador, nem um regadorzinho caseiro comum, é um regador grande. Ele sim. deve ter quanto? 3 litros esse? Acho que Até 3 mais. litros. Pelo É, tamanho, no mínimo 3, no 3,5 mínimo talvez. 3. Então, quer ver o que a Vânia está falando? É o seguinte: para você fazer uma adubação, a regra é 1 para 10. Aliás, é uma regra meio que universal quase de adubação, né? Tanto para orgânica quanto para mineral, quando a gente vai fazer, a gente usa essa Mistura divisão, sempre sempre um para para mais. 10. Mas se Isso. você tem dúvida, não tem medidor, não está sabendo se é 1 para 10 mesmo, dilui mais, gente, porque não tem problema nenhum diluir mais, não é isso, Vânia? Exato. É, Ou assim, ó, adubou, molhou. Molha, 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 molha. Logo em seguida, no mesmo dia, ou aproveita um dia de chuva,
Porque essa água abundante, ela vai fazer os sais irem descendo e não vai queimar as raízes. Ele vai diluir ao longo do solo ou ao longo do perfil aí do vaso. E aí, outra coisa, só para aproveitar que a gente está falando de biofertilizante, é uma coisa que a Vânia falou, um modo de você usar é de estar sempre dando nutriente, que é a vantagem agora do biofertilizante, dar sempre alimento para a planta, é isso de você deixar ele bem diluído, que nem ela está colocando ali dentro do regador dela, e dar sempre alimento para a planta. Então, você não tem que deixar anotado em lugar nenhum, você sempre coloca um pouquinho no seu regador e você sabe que você está alimentando gradualmente sempre as suas plantas, né? Ô, Gabi, para a gente fechar esse assunto de composteira e minhocário, eu quero te perguntar uma coisa. Diga. Tu acha que dá cheiro ou dá moscas ou tem problemas quando a gente tem um minhocário em casa? Não, no começo eu acho que tinha muita gente que tinha preconceito e não acho que dá cheiro. Até queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que muita gente não tem minhocário em casa por causa disso. O que eu acho que mais dá é quando a gente faz a compostagem sem minhoca, que a gente coloca esse monte de alimento e depois começa a cobrir com uma parte seca e deixa no jardim sem as minhocas, acaba atraindo muito mais rápido do que se você faz uma composteira dessa maneira como você faz. Tô certo ou tô errada, Vânia? Perfeito, perfeito. Porque na compostagem sem minhoca existem vários tipos, né? Algumas que são feitas em pilhas, em leiras, outras enterradas em canteiros e outras, enfim, de várias formas. Os processos de fermentação é o que geram a compostagem. Então vai ter cheiro, vai ter fumaça, vai ter vapor, vai ter várias coisas, porque é a vida ali se transformando, né, quimicamente. Já Uhum. no caso do minhocário com minhocas, a minhoca come a casca do mamão, caga o humus de minhoca e faz o Adorei. xixi, que é o biofertilizante. E aí ela não tem fedor, não tem cheiro, mas essa camada de palha que a gente recomenda sempre de pôr por cima, né, toda vez, ela serve para evitar aquelas mosquinhas de fruta, sabe? Aquelas Sei, mosquinhas bem sei. pequenininhas. Então, se a pessoa quer estudar sobre minhocário, dá para fazer uma faculdade só disso. Inclusive, existem as pragas de minhocário, os amigos das minhocas, enfim, é um estudo, né? Tanto da agronomia, da engenharia ambiental. Dá para se dedicar mais a aprender sobre o minhocário e o processo de vermicompostagem. Esse é o nome técnico, vermicompostagem. Alguém faz algum comentário para sair esse comentário tão maldoso que está aí na tela? Por favor, para mim. Ô, gente, Olha, olha que coisa. Fica um comentário ainda tão bem que eu, maldoso. ainda bem que Alguém eu nem comenta vi. alguma coisa? É, ainda bem que você nem Ô, viu. Gabi, para mudar de assunto, vamos Eu ia sair do estar bem rica orgânico, se eu fosse tudo isso que esse moço fala. Ai, Deus. vamos ir pro Vamos. adubo Eu mais queria. famoso da agricultura, que tem só três nutrientes, o NPK. Aqui eu peguei Tá. um saquinho Eu queria, para antes de não você falar do NPK, Vânia, posso te pedir para você dar uma. Eu queria, de verdade, deve. assim, eu queria pedir para você dar Pode pedir. uma aula, na verdade, geral. Nem sei o Posso que te que é, mas pedir? pode. Eu vou colocar aqui de foto, vou ver se eu consigo colocar, Boa. para a gente falar um pouco o seguinte. A gente falou agora, o que a gente estava falando agora, para quem tem um monte de gente que entrou agora, nesse momento. Boa, É, vamos lá. para a gente ver em que pé que a gente está. A gente acabou de falar sobre adubação orgânica. Eu queria que a gente começasse agora, a gente vai falar sobre NPKs e várias coisas interessantes. Eu vou colocar aqui na tela, vou mudar aqui minha foto e vou colocar um pouco para a gente só explicar assim, uma regra básica, o que são, quais são os macronutrientes, que são os nutrientes que Boa, a planta mais boa. precisa e o que são micronutrientes. Para que a gente precisa saber isso? Eu estava esses dias sentada aqui com o Gui, meu filho, e ele falando: eu odeio aula de química, química não serve para nada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu passei o colegial, que já não é mais, né, ensino médio agora, sei lá, tipo, velha, eu falando, mas assim, passei o colegial falando eu nem sei o que eu tive de química, Vânia, juro para você, não lembro das matérias. Eu só lembro da tabela periódica, eu só lembro que tinha que decorar aquela tabela, olha, os sete porquinhos, não sei o que, não sei o que. Ontem vi Robson Crusoe, não sei o que, aquelas coisas que a gente tinha que decorar. E eu decorava aquela tabela periódica e nunca ninguém falou uma coisa prática para mim da tabela periódica e tal.
E aí eu falei, Gui, você sabe que engraçado? Quando eu estou estudando adubação, quando eu estou tentando entender os elementos de adubação, se alguém tivesse me falado um pouco mais sobre esse assunto, então eu vou te pedir aqui para a gente fazer uma aula assim um pouco mais teórica, mas assim para a gente entender. Para a gente, o que é mais importante a gente falar, aqui que a Vânia vai dizer, assim, eu estou falando da parte leiga de como eu entendi o que é importante na adubação. Existem alguns adubos, por que a gente fala sempre NPK, NPK, NPK? Existem alguns adubos que são os macronutrientes, são elementos que a gente fala muito do NPK, que são os macronutrientes, que são elementos da nossa bendita tabela periódica, que são elementos que a planta precisa em maior quantidade. Não é isso, Vânia? Ela Maior come quantidade. mais. Isso. Ela precisa mais desses elementos, são os macronutrientes. E os micronutrientes ela precisa em menor quantidade. Então, quando a gente vai procurar, eu vou por aqui para você agora explorar muito esse assunto, que eu queria que fosse uma bela de uma exploração para a gente poder entender isso, Vânia. Ó. É legal fazer até uma analogia, Gabi, com a questão da pessoa se alimentando e se nutrindo. Tá. Ela não precisa saber que ela deve consumir X miligramas de cálcio, X miligramas de potássio, X miligramas de ferro para ser saudável, mas ela sabe que um prato de arroz e feijão e um café, almoço e janta e água já faz muita diferença na nutrição da pessoa. Quanto mais frutas comer, melhor. Quanto mais verduras comer, melhor. Então, nessa linha de raciocínio, eu apresento para vocês os minerais que são químicos, que são os que a planta come em maior quantidade. Os macronutrientes. Tá. Nitrogênio, que é o que faz a planta ser verde, que é o que constitui a clorofila, né, os cloroplastos. O fósforo, que é a moeda de troca da planta. Elas pegam vários fósforozinhos, colam um no outro e transformam em moedas para energia, para rota metabólica. É o que faz a planta crescer. Tá. O potássio, por outro lado, ele é como se fosse aquela mão que pega ali a moeda, sabe? Ela é fundamental nas ligações químicas das trocas elétricas aí de cátions, ânions e etc. químicas. Já o cálcio, o magnésio e o enxofre, está escrito ali, ó, importante constituinte da membrana celular e também forma os aminoácidos, enfim. Mas o que precisa saber sobre isso é que se não tiver esses 6 nutrientes no adubo que você vai comprar agora depois dessa live, vamos supor que só tenha NPK. Vai faltar aqueles 3 de baixo. Por outro lado, se eu comprar um adubo que só tem esses 6 aí, não tem os outros que a gente vai ver agora, que a planta come bem pouquinho, mas também fazem falta, vai fazer a planta ficar doente ou feia ou fraca da mesma forma ao longo do tempo, né? Boto Então, ele tu pode aqui, coloco. passar para os micro. Isso. Tá. São 6 mais aí 7. Então, a gente já viu quantos nutrientes a planta usa. Os micronutrientes também são minerais químicos. Por isso que eu digo às vezes, não precisa chamar de químico e orgânico, porque todos são químicos, né? Inclusive a orgânica, ela tem a química orgânica e tal. Mas o que tu pode saber, Gabi, que eu acho que é isso que faz sentido, é que esses nutrientes, tanto os macro quanto os micro, eles são muito vendidos nessa forma comercial farelada. Então eu escolhi aqui um produto, vou lá no Garden ou na floricultura, vou ler o rótulo e eu vou buscar os níveis de garantia, que depois tu tem uma foto aí que mostra bem isso. Então, se eu estou lendo o rótulo e eu vejo que não tem zinco, nesse aqui não tem zinco, por exemplo. Olha o que diz ali. O zinco é não. mais um. É o amarelinho, eu acho. Nível de Esse. garantia. Exatamente isso, ó. Tá, esse aí tem zinco. Vamos ver se tem alguma coisa que ele não tem. Potássio, magnésio, boro. Tá, enfim, ele não tem carbono, tá? Vamos supor que eu queria que tivesse carbono, porque eu vi que a minha planta tá fraca, precisa de carbono. Então não vai adiantar eu comprar esse adubo aí. Ele tem o buffet livre, tem a salada de fruta de sobremesa, tem até um suco verde grátis, mas ele não tem o carbono que a planta precisava. Então, mais no final da live, a gente vai aprender a enxergar no olhômetro qual é o sintoma de deficiência das plantas, porque elas conversam com a gente. Ela diz, se a folha está amarela, falta uma coisa. Se está preta, é outro sinal. Então, a gente pode e deve cada vez mais buscar aprender na prática, né, Gabi?
através da observação, dessa conexão aí com a terra. E uma coisa Volta que eu acho que também é importante, Vânia, é que assim, às vezes naquele. a gente fica com medo, né, de falar, gente, mas será que eu vou precisar aprender tudo isso? Eu acho que uma falha é que assim, quanto mais a gente aprende, melhor é. Melhor é. Uhum. Mas eu não sou agrônoma, é isso que eu tô te falando. Eu não sou agrônoma. O que eu fui aprendendo foi na prática, e quando eu tenho dúvida, eu pergunto para a Vânia. Muitas das coisas que eu tenho dúvida, eu pergunto para a Vânia, porque às vezes a gente está com uma situação que a gente não sabe como fazer. E uma situação que é muito comum, Vânia, que eu queria falar sobre ela, é, por exemplo, eu tô querendo adubar minhas plantas e eu tô de frente, tô dentro de um garden com aquela prateleira que você fica assim, eu vou mostrar meus olhos, você fica assim, ó, no meio da É prateleira, sem saber um mix o que ali de 200 fazer, produtos porque diferentes, na né? verdade você não, você fica às vezes zonza, por isso que eu achei ótimo você pôr o rótulo aí, porque você não sabe se dentro desse produto você também tem nutrientes, porque Se você, ele ó, tiver, se porque, ele tiver porque mais do que normalmente 6 nutrientes, é bem provável que ele tenha macro e micro, porque só são 6 macro. Então, se passou de 6, eu nem preciso saber qual é qual. Eu só tenho que saber. Se um adubo tiver esse rótulo aí, com um buffet livre de nutrientes, é esse que eu vou comprar. E muitas vezes ele não é o mais caro. Tu pode não comprar é. um potinho pequeno, ou tu pode, enfim, dividir com teus vizinhos aí do prédio, compra em galera, e tu E pode eu viabilizar. vê se é uma sensação que eu tenho, Vânia, eu acho que a gente até podia falar de algumas numerações que são interessantes, porque eu acho que é bom que todo mundo pergunta, mas os fabricantes dos adubos, eles estão cada vez mais ficando menos profissionais e mais caseiros. Então, eles estão mais próximos da jardinagem caseira e estão querendo, o marketing deles está ficando mais próximo de nós. Ele está falando, bom, tô percebendo também, tô visualizando essa cena. Então, se tem alguém dessas marcas assistindo a gente, pensa nisso, porque uma das maiores perguntas que eu tenho são as pessoas que me escrevem completamente desesperadas, sem saber que adubo que ela compra diante de um limoeiro. Ela Ô, não sabe o Gabi, que ela compra. Então, eu acho assim, olha isso, ó. Eu vou tapar a marca, tá? tá. Mas é um adubo NPK 10-10-10. Significa que ele só tem 3 nutrientes: 10% de nitrogênio, 10% de cálcio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Uhum. Tem a foto de uma gérbera na capa. E isso me induz que ele é bom Ao para erro. flores. Ao erro. Aí eu compro para aplicar nas flores. Aí o adubo do lado tinha a foto de uma samambaia e dizia bom para samambaia. Daí eu vou ler o rótulo, é o mesmo 10-10-10. Então, é isso. Eu queria, assim, primeiro fazer um apelo. Se tiver alguém dessa área assistindo a gente, ou em algum momento, se essa live vai ficar gravada, porque ela vai ficar gravada aqui no GNT. Então, aliás, para todo mundo, quem pegou no meio, quem tiver que. Ó, quem quiser e achar que tem interesse em mandar essa live para alguém, coloca aí no aviãozinho, manda para alguém essa live. Pode ser agora, pode ser mesmo depois que acabar. Ele vai ficar no IGTV, manda um aviãozinho, manda para quem você quiser, porque ela vai ficar gravada lá e para quem tiver interesse nesse assunto. O que é importante, assim, agora que vocês estão começando a ficar um pouquinho mais entendidos, é o seguinte, a Vânia vai falar um pouco sobre as combinações que são melhores para o jardim em geral, para folhagens, para as flores, para as frutas e para enraizar. Eu queria que para a gente falar Vamos, vamos. dessas quatro, e depois que a gente pensasse nisso, a gente ficasse meio sabido nessas composições. E depois, quando você fosse ver essas prateleiras, algumas marcas, tá? Já estão fazendo adubos que têm nomes específicos. Por exemplo, adubo para plantio. Então, você já sabe que é. Ele Ó, aguenta um transplante. Ele tem, por exemplo, um pouco mais de fósforo, né, Vânia? Então, e, exato. E ele tem muitas vezes um pouquinho de calcário para elevar o pH do solo. A gente pode marcar uma outra live para falar só sobre isso, sobre entender o solo de cultivo, que daí não é o caso do substrato, né? O substrato é o que vai no vaso. O isso. solo é a terra, né? O chão onde a gente cultiva, seja lavouras ou jardins aí externos do paisagismo. E Uhum. aproveitando essa imagem, que é o rótulo de um produto chamado Frutas, é o nome, Frutas,
todo Tá. mundo já deve saber qual é. É, Então, como a gente pode observar, os teores ali dos nutrientes, eles são balanceados, como tu falou lá no início, formulados para incentivar a frutificação das espécies. tá. Então, o nitrogênio 12, o fósforo 5 e o potássio 15. Por que que tem mais potássio? Porque a planta, para produzir frutas de maior tamanho, de cores melhores, né, uma fruta de qualidade, não pode faltar essas proporções. E por outro lado, ela precisa de cálcio, porque se faltar cálcio, a planta vai abortar os frutos. Ela vai formar as florzinhas ou até os frutinhos ali no início da maturação, né, do processo de reprodução. E ela pode, de um dia para o outro, abortar todos os frutos. Tu vai olhar para o teu pé de limão, de laranja. É muito comum, quando faltar cálcio, esse abortamento natural de 80% dos frutos. Então, ou tu põe o adubo orgânico lá uma vez por mês, já te programa todo dia primeiro eu vou aplicar o humus de minhoca, o líquido biofertilizante, ou tu compra esse adubo que tem os minerais todos e lê o rótulo. Do lado dessa tabela tem uma outra tabela que diz como deve ser aplicado. Então, olha o que precisa saber. A dose, que é quanto adubo eu uso, né, diluindo ou não, misturando na terra ou não, a frequência de adubação, que vai mudar de adubos para adubos, entre um e outro muda, e entre a planta cultivada muda também. Por exemplo, se for uma planta pequenininha, ela está comendo bem menos, então a frequência vai ser mais espaçada. Por outro lado, se for uma planta no ápice da produção, uma planta que está com todo o vapor, a frequência de adubação é maior. E Tá. outra, a dose, a frequência e a forma, né, de aplicar. É aplicação na terra, é aplicação foliar, é aplicação puro, é aplicação diluído, enfim, dose, frequência e forma de aplicação. Isso sempre consta nos rótulos de todos os adubos registrados no Brasil. Perfeito. Deixa eu te falar uma coisa que enquanto você estava falando, um monte de gente pediu para você repetir a proporção. No geral, Vânia, eu vou falar, você vai me corrigir se eu estiver errada, tá? No geral, as proporções são, tá? Vou lembrar, para flores e frutos, tá? Por que são as mesmas proporções? Porque para você ter um fruto, você tem que ter a flor. Então, adubo de flor e fruto normalmente É tem as bem mesmas é semelhante. bem Isso. semelhante, não é isso, Vânia? Então, para quem está querendo adubo para flor e fruto, normalmente as proporções são que você vai encontrar 4, 14 e 8, tá? E Isso. variações dentro do mesmo tema. Esse aqui não é 4, 14 e 8, mas é parecido dentro disso. Quando a gente fala 4, 14 e 8, e a gente fica. É só para você poder sair daí falando e ficando bonito na foto, né, Vânia? 10, 10, Tô 10, vendo. 4, 14, 8, para você começar a ficar bonito na foto, é sempre a gente está falando NPK. NPK, tá? NPK, tá? É a proporção dos principais macronutrientes, né? É muito difícil sem mostrar rótulo, gente. É muito Aqui eu tenho simples. um outro pacote É, que, se eu virar ele, ele vai cair, porque ele tá. tá com o fundo aqui Entendi. aberto, que É. é a ureia, né? Que ele é 4500, ou seja, ele metade disso aqui, de 1 quilo, 500 gramas é nitrogênio, mas não tem mais nada, não tem fósforo, não tem potássio. Então, se no rótulo tiver 3 números, sempre o primeiro é o quanto tem de N, de nitrogênio, segundo fósforo e terceiro potássio. Então, sempre quando vocês Sempre. falarem, quando vocês quiserem fazer bonito 4, 14 e 8, 10, 10, 10, vocês estão sabendo que está falando de NPK. Normalmente, ele não tem só NPK na fórmula, que é o que a Vânia está falando. Ele tem outros elementos dentro daquela fórmula. Então, Exato. vocês já estão aprendendo que tem outras coisas lá dentro. É que o chamariz é esse, tá? É o NPK. Então, Ô, Gabi, fala os quer ver? principais, ó. De folhagem, ó, esse que ela tá que é ruim essa embalagem, porque essa embalagem tem uma gérbera, tá ali 10 10 10. Na verdade, a formulação 10 10 10 é para o jardim como um todo, é para folhagens, né, Para Vânia? Fala um pouco tudo. sobre o 10 10 10, Isso. porque Boa. 10 10 10 é o adubo mais genérico que a gente tem, né, Vânia?
Ele é como se fosse para nós o bem conhecido popular brasileiro arroz com feijão. Porque Tá. ele vai ser muito bom, obrigado, mas não é o buffet livre com salada de frutas. Seria um multivitamínico nosso, seriam assim. Tá. Isso aí. Então, se a pessoa vai escolher um adubo, para qualquer planta que seja, seja comestível ou não, ela vai ler os rótulos de todos os que tiverem disponíveis aí no super ou no Garden, ou até nas lojas online aí de floriculturas que vendem também online. E elas vão ler aquele quadro ali, níveis de garantia. Eu recomendo, assino embaixo e carimbo ainda, que tu escolha o adubo que tiver mais de 6 nutrientes. Porque o 10-10-10 ou qualquer NPK, ele só tem 3, a planta vai sentir fome dos outros. E aí tá, escolhi o adubo, é aquele que tem todos os nutrientes que a planta precisa. Eu vou seguir as orientações do rótulo para aplicar da maneira mais adequada para não queimar as raízes. Porque tu viu, né, Gabi? É sal, né? É, exatamente, é isso. É como se fosse um sal grosso. Conta uma Se coisa, botar Vânia, no... conta uma coisa que eu acho a coisa mais legal da face da Terra, gente. Parece uma coisa porque para a Vânia é meio óbvia, e aí eu gosto quando a Vânia faz aquela explicação. Como que a planta come adubo, Vânia? A Ela planta come, absorve, mas eu ela queria contar, porque absorve. as Olha, pessoas. olha Ó, isso. eu queria que a gente Tu falasse sobre vai esse assunto e eu queria que você falasse daquela história do adubo, da aonde que a árvore, gente né? tem que pôr o Boa, adubo, tá? já sei. Que a planta não mastiga, a planta absorve, e aonde que a gente sabe que é super importante, que às vezes parece óbvio, porque para a Vânia é agrônoma. Então, quando ela acha algumas coisas que são mais óbvias, para a gente não é, Vamos lá. tá? Fala, que é. Imagina, Gabi, uma árvore gigante, linda, bem vistosa, que tem 10 metros de copa de diâmetro, né? O último galho vem aqui e percorre 10 metros no chão, né? Então, se a copa da árvore tem 10 metros de largura, as raízes tendem a estar posicionadas onde a árvore faz sombra, que é 10 metros. Um Eu pouco tenho, mais, um pouco menos. Isso, tenho exato. tudo isso de raiz aqui embaixo também, né? Aqui. É sempre um espelho para a maioria das espécies, com raras exceções, como as Tipo palmeiras, porque palmeiras. daí. Ah, Isso, tá. exato. Então, além de ter a largura igual, ela tende a ter a mesma profundidade igual. Então, se a planta tem 70 metros de altura, ela tem um Isso. volume de raízes profundo, né? Ela vai parar quando achar uma rocha, né? Um limite, mas ela tem o potencial de criar raízes profundas. Aí, Gabi, qual é o local que está localizado as raízes que sustentam a planta e qual é o local que estão as raízes que buscam comida e que buscam água? Qual o local? Eu aprendi com uma super universitária, amiga minha, chamada Vânia Chassot, graças a Deus, nunca mais esqueci, que as plantas, as raízes que fixam a planta estão. Então, aqui, eu vou desenhar de novo, tá? Aqui fazer meu desenho, tá? A minha planta tá aqui, minha copa tá aqui, tá? Então, as raízes que fixam a planta estão bem próximas ao tronco. E as raízes que comem, que se alimentam de nutrientes, são as raízes mais finas que estão mais longe dela, Crescendo, indo cada vez mais buscar buscando mais mais comida, longe, mais mais comida. água. Então, o que Isso. acontece? Aonde que a gente vai adubar? Vou tentar fazer a projeção da copa aqui embaixo. A gente vai adubar Ao redor da projeção da copa. e não Onde aqui a... perto. Esse símbolo não está muito bonito, né? Mas enfim, mas tudo bem. Não em volta do tronco. A gente não faz adubação em Isso. volta do tronco rentezinho. A gente tem que fazer adubação Tô vendo aqui. Se tem um vaso maior. Os vasos maiores estão num todos na rua. raio muito mais Isso. distante, fazendo a projeção dessa copa, porque é lá onde estão as raízes que estão buscando os nutrientes. Gente, isso é importante, não só em jardim grande, não estamos falando de uma copa, de uma árvore gigantesca, de uma mangueira, sei lá, de não sei quantos anos. Nós estamos falando, inclusive, de vaso, nós estamos falando de adubação de vaso. Quando a gente vai regar, o regador, parece que tem um ímã do regador para colocar exatamente ali onde tem o caule. Não, a gente rega nas bordas, tá bom? Isso é um Isso. ensinamento para a gente guardar, tá?
Vânia, eu sou grata pra Exatamente. você. Desde a primeira vez que você me falou isso, mudou, faz tempo já que eu já estou fazendo isso. Muda, viu? Parece que elas ficam felizes. E eu sou grata por tu compartilhar o teu trabalho aí recente do Feng Shui, porque aí a gente acaba vendo as coisas de um olhar diferente também, né? Então a gente sempre troca, sempre aprende, Ah, é sempre se bom, né? conecta mais, igual as plantas conectadas. Ó, aqui É. tem um vaso relativamente pequeno. Poderia ser um vaso aí de 1 metro de largura, a teoria é a mesma. O local onde eu vou tanto aplicar o adubo quanto a água é mais perto da parede do vaso, porque é lá que estão as raízes que buscam água e nutrientes. Posso te pedir um Falando favor? nisso, Posso te pedir um fala. favor? Aplica um adubo aí para a gente mostrar na prática como é que a gente faz a aplicação de um adubo Vamos num lá. vasinho pequenininho, e isso vai servir para todo mundo ver como é que faz a aplicação de um adubo numa planta grande, nem que for no solo também, não tem problema, só para a gente mostrar. Vamos lá. Então, eu vou escolher aquele adubo que eu te disse que era o melhor, porque ele já tem 1001 coisas dentro, ele é super completo. Ó. Esse aqui é bem indicado para o jardim, inclusive está escrito jardim. Eu já li o rótulo, já vi que ele tem lá o buffet livre com sobremesa, com tudo que tem direito. Vou ler como aplicar, tá? Ó, para vasos, eu diluo 10 gramas, ou seja, 1 colher de sobremesa, Tá. em 1 litro de água e aplico a cada 15 dias. Então, Maravilhoso. vou diluir num borrifador, né? Pode ser um regador, pode ser uma garrafa PET, um copo com água, mas seguindo essa proporção indicada no rótulo, 1 colher para cada litro de água. Então aqui no marcador tá menos de 1 litro, ó, ele marca, tem a linha aqui com o litro é aqui, ele tá um pouco menos, então Tá, eu tenho que pôr menos de 1 colher, um pouquinho tá, menos. tá bom. Só que como eu sou meio rústica assim, eu não uso as colheres, eu vou no olhômetro mesmo, Não tem mas não problema. pode Também ser nós estamos aqui, demais. ó. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá, é Ó, assim. boto um pouco menos do que 1 colher Tá, e eu dissolvo na água, tá, misturo bem. tá. Como ele já é farelado, né? Alguns grãozinhos vão se diluir na hora e outros vão demorar um tempo para reagir ali, para dissolver completamente. Agora presta atenção, porque eu vou falar coisas, Vânia, que eu vou te interromper, que para você não, que para vocês são tranquilas, mas para as pessoas que estão ouvindo dentro não são. Presta muito atenção no que você está comprando, porque existe adubo foliar e existe adubo de solo, tá? Então, o que a Vânia está fazendo agora, ela pegou um adubo que a gente coloca adubo de solo, tá? Dá para ler ali, ó. Não dá, porque Aplicação a gente lê do lado contrário. Então, aqui, ó. apesar dela estar colocando... Aplicação via solo. Eu vou virar. Então, via solo. Porque quando você tem a tendência de colocar no borrifador, às vezes você fala, gente, vou colocar na folha. O que acontece se ela colocasse na... Deu. Tá. Faz via solo. Tá, é isso. Agora eu O voltei. que acontece se a gente coloca... Por que é importante falar isso? Porque existe uma pessoa, minha mãe deve estar me ouvindo, porque isso que a Vânia está fazendo é a forma corretíssima da gente aplicar um adubo que a gente mais certo. Quando a gente tem uma quantidade enorme de plantas que a gente tem a adubar, a gente não vai colocar no regador e ficar fazendo essa diluição dessa maneira. O que a gente faz? A gente salpica no solo e vai com a mangueira, com o esguicho e vai molhando por cima. É assim que a gente faz. Então, perfeito. O que é importante? A gente não deixar esse adubo nas folhas, porque se cair nas folhas, ele queima. Então, olha a Vânia fazendo. Ela faz em volta, ó. Não pegando. E qual é a quantidade, Gabi? Tu acha que é só um jatinho ou eu boto o litro inteiro numa planta? Qual é a quantidade que faria sentido? Responde essa pra mim, vai, porque eu tô aqui querendo saber. Porque eu coloco pouco, eu não coloco muito não, Vânia. Eu daria uma borrifadinha e pronto. Tem relação com aquela frequência ali, né, de aplicação. Então, lá no rótulo mandava aplicar a cada 15 dias. Tá. Aqui tem umas estacas em água, ó, uma de jiboia e a outra de Ora Pronobis. A água sozinha, ela não tem nutriente suficiente para manter a planta. Então, eu sempre ponho um pouquinho a mais
porque essa água tem lá o meu buffet livre de adubos de nutrientes. Tá ótimo. Ó, se eu quisesse aplicar nas folhas, eu poderia, mas aí eu teria que diluir muito mais, botar mais 1 litro de água e ainda assim tem algumas moléculas aí, fórmulas que não entra pela folha. A planta não tem raiz na folha. E os estômatos que ela tem, né, que são as portas ali, como se fossem os poros da nossa pele, as folhas têm os estômatos, ele não é feito para comer, e sim para trocas gasosas. Então, se eu molhar a planta com adubo nas folhas, é bem provável que eu vou estar causando um problema ou de queimadura ou indiretamente, né, eu vou fazer a planta ficar estressada, vai entrar doenças porque os poros vão ficar mais abertos. Então, lendo o rótulo, não tem erro, não tem mistério. Tá. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quem é mais rápido agora para a gente falar? Você acabou de aplicar um adubo, tá? Tá. Quem absorve mais rápido na ordem de absorção? É um adubo que você fez, esse, um adubo mineral, que você está aplicando agora, um biofertilizante ou um adubo foliar? Então, o adubo foliar, ele é feito, né, a conformação da molécula, ele é bem específico para entrar via foliar. Existem pesquisas que falam sobre isso. Então, dependendo do nutriente, entra em 10 horas, 20 horas ou 20 dias. Depende se o nutriente é um nitrogênio, que é supermóvel, que entra, ou se é um cálcio, que é super grande, assim, super robusto, que não entra. Então, ele vai levar aí, sei lá, 90 horas para começar a entrar, né, a ser assimilado pela planta. Então, o foliar depende muito do clima do ambiente, se está mais úmido, se está mais favorável também. Já entre o do composto orgânico e esse que eu apliquei agora, né, o sintetizado, depende também da molécula ali. No caso esse, como eu dizia, 15 em 15 dias, isso me diz Que é que uma absorção rapidíssima. super rápida, Super imediata, rápida. a planta come, já investe em folhas, já brota, já se recupera rápido. Tá. Porém, o adubo orgânico, ele é muito mais estável, ele tem força de ligação ali entre as partículas todas. Por isso também tu não precisa aplicar tão seguido. Tu pode aplicar uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, né? Melhor do que nada. Mas depois de 6 meses ou um ano, a planta já está passando fome, então tu poderia programar um calendário de adubação com base no adubo que tu tiver disponível em casa. Então, vê se eu aprendi direito. É o que eu sei, tá? Vê se, de um modo geral, quando a gente está falando de adubação sintética, ela tem uma absorção mais rápida e a adubação orgânica tem uma absorção mais lenta, Mais complexo. mas ela é mais complexa, mas ela dura mais tempo. Ela dura por mais tempo, mas ela tem uma absorção mais lenta. E a sintética ela é mais rápida, mas ela acaba mais rápido também. Então, a gente tem que fazer esse balanço. E tem um outro que eu queria que você falasse, que é uma coisa não é nova, mas a gente está vendo mais nas prateleiras agora, que é o Osmocote, que eu queria falar sobre isso também, que é um De adubo lenta liberação. que é de lenta liberação, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, porque talvez tenha gente que nunca tenha ouvido falar, e é uma coisa que eu acho bem legal, porque quando para gente paisagista, tá? Eu utilizei outro dia num jardim grande que eu fiz. Eu achei muito legal porque ele tem a liberação lenta Sim. a gente de vez em quando a gente precisa quando eu vou plantar, por exemplo, eu vou fazer o transplante de uma árvore muito grande e eu já quero levar. Eu levei palmeiras, levei framboiãs que tem DAP grande. E eu quero garantir que eu não vou perder aquela espécie que eu estou transplantando. Então, eu usei o Osmocote. Eu queria que você contasse um pouco, que eu acho que talvez a gente só fala de vasinho, mas talvez tenha gente que possa se interessar também por Osmocote, que pode ser um adubo bem interessante. O Coat, ele é um adubo que tem várias marcas, né, que tem essa versão. Como tu falou, ele é de super lenta liberação, porque a cada pedrinha do adubo, ela é revestida ali com ou ceras, ou enfim, coisas que fazem ela não
dissolver na água na primeira chuva. Então, cada vez que molha, ela vai liberando bem pouquinho ali, uns farelinhos do adubo, e por isso ele é um adubo indicado para lenta liberação, ou aplica como tu fez no plantio, e aí ele vai agindo, né, reagindo na terra por vários meses. A composição dele varia conforme a marca, mas a Tá, maioria deles tem os macronutrientes. tá. Isso é meio que uma regra, mas varia muito conforme o fabricante. Então, se hoje a pessoa precisa escolher um adubo, é um dever de casa ler os rótulos e ver se ele é um adubo simples, que só tem um ou três nutrientes, aí tu não compra esse. Ou se ele já é um adubo composto, né, por vários. E de preferência, faça o seu minhocário, faça a sua composteira, dê uma pesquisada aí sobre a compostagem doméstica para ter atitudes mais sustentáveis, seja morando num apartamento ou numa casa, num sítio. Quem tiver crianças em casa, é legal falar sobre isso, né? Desde a sementinha, as raízes, enfim, aproveitar as plantas para vivermos melhor. Olha, Vânia, eu queria te agradecer demais a sua participação. É sempre muito enriquecedor fazer uma live com você, porque a gente sempre aprende, Vânia, muito, muito. Ver você cuidando do seu minhocário, para quem pode seguir de vez em quando a Vânia também é uma delícia, porque a gente vê ela com o filho cuidando do minhocário, é uma delícia. Quer dizer, você não precisa morar em casa, a Vânia mora em apartamento, tem um minhocário, tem uma composteira, aduba essas plantas maravilhosamente bem. Você vê que ela tem uma janela super clara, que ela aduba super bem as plantas. Então estão todas muito felizes. Dá inclusive mais biofertilizante que você consome, né, Vânia? Tem para dar e para vender, Muito. porque é uma loucura. Então, Imagina agora em casa todos os dias, né? Suco verde, almoço, janta, toda hora produzindo comida para as minhocas, né? Então e, aumentou ó, bastante. a Vânia gosta de responder perguntas, ela é bárbara, então quem tiver dúvida, a Vânia tem sempre uma dica da agrônoma, né, Vânia? Ela é Isso aí. ótima. Super obrigada por dividir essa live comigo, Vânia. Foi um prazer. Eu queria te desejar um feliz aniversário, tá? Que você tenha um dia maravilhoso, um ano maravilhoso. É quarentena, mas se sinta abraçada, tá bom? Ah, obrigada, Gabi. Um beijo Tô morrendo enorme de para você. saudade. Daqui a uns dias a gente vai se falar de novo para falar sobre o ProJardim, que é um curso online de jardineiros. Ai, não E vejo a quero te hora. A dar gente um fez um curso abraço de quanto jardineiro antes. gratuito. Ai, não vejo a hora disso sair. Ai, não vejo a hora. Tô morrendo de saudade de você, amor. Beijo, Gabi. Um Adorei. beijo. Te Gente, quem não cuida. assistiu a live desde o começo, ela vai ficar gravada aqui no IGTV da GNT. Depois vai para o YouTube do Casa GNT. E que se você gostou, viu que tem alguém que pode se interessar, manda por aviãozinho, que super funciona. Tem um monte de gente que ficou perguntando, porque às vezes confunde. Vânia, serve para você também. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, eu liguei na TV, achou que estava passando na GNT TV. Então não tá passando na GNT TV. E eu Tá. mandei vários Bom. aviãozinhos para várias pessoas que me perguntaram também depois. Tá bom, gente? Conto com vocês para a gente divulgar. E até quarta que vem, ao meio-dia, que a gente vai ter uma outra live, tá bom? Para falar de jardinagem. Beijo grande. Beijo, até mais. Até Beijo. mais.